Olá, boa noite e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui vos saudar com a paz de Deus. Amém? Trazendo para você nessa noite em especial a oração poderosa do Salmo 16, que vai trazer conforto, que vai trazer confiança e tranquilidade para a tua alma. Não perca essa oportunidade de pedir para Deus, através desse vídeo, aquilo que você quer e aquilo que você almeja na tua vida. Eu sou grato a esse Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Eu quero aqui externar a minha gratidão a você, a sua casa e a sua família, de estar comigo nesse momento agora, que vamos falar com Deus. Eu quero que você agora feche os seus olhos, abre os seus ouvidos e fica atento naquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Amém? Então vamos falar com Deus através do Salmo 16, que diz assim, meus amados: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença. Aleluia. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicaram àqueles que fazem oferenda a outros deuses, e eu não oferecerei as suas ofertas de sangue, nem tomarei os seus nomes nos seus meus lábios. Ó Senhor, é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas dívidas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me escolheu. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto, Senhor, continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei, porquanto está alegre o meu coração. E se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que os teus santos vejam corrupção. Faz-me haver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Deus de honra e Deus de glória, eu quero ser grato a Deus por esta oração no Salmo 16. Uma oração genuína, uma oração de reflexão, uma oração que nós vamos tocar somente no céu para adorar o nosso Deus. E eu louvo a Deus pela tua vida, meus irmãos. Eu sou grato porque o Senhor tem nos sustentado diante da dificuldade. Eu quero trazer aqui para você uma revelação no Salmo 16. Amém? Que diz assim: o Salmo 16 é um salmo de confiança na provisão e proteção de Deus. O salmista começa expressando sua confiança em Deus e declarando que não tem nenhum bem fora dele. O salmista reconhece que Deus é o seu refúgio e que se deleita no Senhor como sua herança. O salmista continua descrevendo as bênçãos que advêm de buscar a presença e a orientação de Deus. Ele afirma que Deus é a sua porção e o seu cálice, e que as suas linhas divisórias caíram em lugares agradáveis. O salmista expressa a sua confiança na orientação e proteção de Deus, afirmando que não será abalado. O salmista então olha para o futuro, com a esperança, declarando que Deus não a abandonará no reino dos mortos e nem permitirá que o seu corpo veja a composição.
Ele expressa sua confiança de que Deus lhe mostrará o caminho da vida e encherá de alegria em sua presença. No geral, o Salmo 16 é um salmo de confiança na provisão e proteção de Deus. O salmista afirma que buscar a presença do Senhor e a orientação de Deus traz bênção em uma sensação de segurança. O salmo nos lembra de confiar na fidelidade e orientação de Deus e de encontrar alegria em sua presença. Deus maravilhoso. O Salmo 16 é um salmo de lamentação. Tem um aspecto profético digno de nota, que espelha muito das profecias messiânicas sobre o servo sofredor em Isaías 53. Este poema de Davi tornou-se essencial na proteção e na pregação dos apóstolos da igreja primitiva. Possuiu 4 partes, um pedido de libertação dirigido a Deus, a condenação dos perversos e as suas práticas, uma exaltação do relacionamento do salmista com Deus, afirmativa, confiante de que Deus pousará e abençoará a vida do salmista. Olha só que interessante. O Salmo 16, do 1 ao 4, em ti confio. Davi usa aqui mais uma vez a imagem do pássaro que busca abrigo sob as asas maternas, para se expressar sua confiança absoluta em Deus. Compare com, aleluia, Salmo 7, versículo 1, 11 e 1. A partir dessa forte mostra de confiança, consegue alardear que sua benignidade procede apenas de Deus. Ele divide com o povo de Deus os frutos de sua presença. O salmo, como um apelo, um testemunho e uma exortação implícita, cuidar de mim, pressupõe alguma insegurança. Aleluia, a referência paralela a confiar somente no nosso Deus. O versículo 2 me chama a atenção, detalha isso ainda mais. Por um lado, é o Senhor, soberano do suplicante, não apenas o Senhor, mas o meu Senhor, uma confissão de compromisso que implica que os servos, aleluia, do Senhor têm direito de esperar o apoio e a provisão do Senhor, o nosso Deus. E o suplicante é totalmente dependente de para bem, com efeito, e o bem do suplicante, a natureza desse bem será explicada. Aleluia. A preposição além de você é difícil, mas é paralela, é da além de minha face. No primeiro mandamento, Êxodo 20, versículo 3, que também é enigmática, o significado do compromisso, então é com uma declaração sobre ser tipo de pessoas que é decálogo, tem em mente alguém que de fato reconhece somente o nosso Deus. Aleluia, Espírito Santo. Entendo como também, dependente do eu, disse, do versículo 2, o Salmo tem coisas a dizer às pessoas, bem como coisas a dizer a Deus. Coisas com essencialmente o mesmo significado. Aleluia, assume as pessoas. Líderes santos são os devotos desses outros deuses, mas não há outra ocorrência de povo santo ou líder com esse significado. Mas provavelmente estes são um grupo com a qual o suplicante se identifica ou deseja se identificar. E eles são colocados contra pessoas que voltaram para outros deuses e não são ilustrados e não se junta a eles. Assim o texto que diz o Salmo 16. Aleluias.
O Salmo 16, irmãos, é muito forte e profundo quando a gente confiamos somente no Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, aleluia, Ele é fiel para cumprir. Nesse versículo, Davi fala da multiplicação da dor dos que trocam por outros deuses. Quem não há encontrar o seu único bem em Deus? É importante também não tem comunhão com os crentes, estas fundamentalmente focado nos ídolos. Eles assegura esses ídolos e dará muito tempo e esforço a eles. Isso se aplica à massa apostada do povo de Deus no futuro. No tempo do Senhor Jesus, esses são os fariseus e os escribas, que buscam apenas sua própria honra. Eles são o seu próprio ídolo. Aplicando ao nosso tempo, vemos isso na homenagem às estrelas de cinema, atletas, aparências, riqueza ou que quer que alguém tenha admiração, idolatra. As dores que recaem sobre alguém que adora outros deuses, ele causa a si mesmo. 1 Timóteo 6, 9 ao 10. Para Davi e também para os santos, remanescente fiel, é claro, ele não presta atenção a isso. A libertação é uma oferta derramada sobre a oferta principal no culto israelita. É uma oferta de vinho. Aqui é uma oferta de sangue, isto é, um sacrifício idólatra, sacrifício aos ídolos. Mesmo na menor forma deles, ele nunca fará. Davi nem mesmo leva os nomes dos ídolos em seus lábios, porque menciona-los já significaria dar-lhe muita honra. Ele os ignora completamente. Muito forte, irmão. Meu Deus do céu, que palavra, que revelação profunda, que revelação de Deus para a tua vida. Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. No fim dos tempos, a massa incrédula do povo judeu adorará o anticristo e cairá na idolatria. Isso será visto pela marca da besta que eles colocaram na mão direita ou na testa. Os fiéis, os santos, nem mesmo tomarão o nome da besta e outros ídolos em seus lábios para pronunciá-lo. Aleluia! A sua fidelidade a Deus lhes trará o ódio e perseguição do anticristo. Se quisermos ser fiel a Deus e não praticar de nenhuma das miríades de forma de idolatria moderna, especialmente aquelas que vêm do materialismo predominante, experimentaremos o mesmo. Aleluia! O Salmo 16, 5, 8. Minha herança. Que forte. Refere-se à terra prometida. Deus havia concedido essa herança ao seu povo. Concedeu, todavia, a herança ainda maior aos levitas, que não receberam nenhuma parte da terra. Sua parte na herança estava no Senhor. Davi possuía direito ancestral de herança sobre a terra. Aleluia! Como rei, possuía também extensas propriedades reais, mas sabia que nenhuma herança superava a sua relação com Deus Todo-Poderoso. No Salmo 16, 5, 6 fala assim. Nesses versículos segue-se o grande contraste com os idólatras. Davi fala primeiro do próprio Senhor e depois de tudo que recebeu. Ele e todo temente a Deus, todo remanescente crente no futuro, se distancia da maneira mais clara de todo ídolo, porque o próprio Senhor, Ele tem tudo que preenche nosso coração. Um ídolo qualquer, aleluia, qualquer ídolo não recebe atenção, nem mesmo no menor grau, aleluia, como pronunciar seu nome. Sua atenção total vai para o Senhor,
que é a sua única porção. Vemos isso também com os levitas, dos quais o Senhor também é a sua única porção. Ó que forte, a expressão também é usada para a porção designada de um animal sacrificial. O Senhor também, aleluia, é a sua taça, que fala de todas as bênçãos que recebe, como cumprimento de todas as promessas que lhe foram feitas através disso. Ó que forte, ele encorajado, revigorado e apoiado, o cálice pode falar das muitas bênçãos que lhe foram dadas, mas o que ele está dizendo é que o Senhor é o seu cálice. Ele não está procurando, aleluia, principalmente com dom, mas com a dor. Nisso Davi é um exemplo para nós. Também podemos aplicar isso às nossas bênçãos espirituais. Isso nos levará a uma grande admiração pelo doador deles. O doador das bênçãos é sempre muito maior do que as bênçãos. Isso leva à adoração. Que o Senhor, aleluia, e a sua única porção é o seu cálice. Ele não vê como mérito próprio, mas como ele foi atribuído pela sorte. Isso determinado por Deus. Josué usou o lote para dividir a terra entre as tribos que ainda não tinham herança. Desta forma, a porção para cada tribo foi determinado por Deus. Davi também diz que Deus sustenta a porção que lhe foi atribuída. Esta é uma garantia inabalável de que ele receberá. Isso está em nítido contraste com o que os tolos possuem. Tudo isso será perdido para eles, talvez já durante a vida e com todo caso na morte. Aleluia, Deus da glória. Davi pergunta se Deus perseverar. Em Salmo 16:5 ele diz que Deus apoiará ou preservará o que lhe foi designado. O mesmo é verdade para nós e para a herança que nos foi dada em virtude da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a herança da reservada ou preservada para nós nos céus, enquanto nós mesmos somos protegidos ou perseverados pelo poder de Deus para a herança. Que forte, irmão! Pois a partilha da herança por sorteio procede-se a sua meditação com as linhas. Isso demarca a herança das heranças de outros, permite que a herança seja visualizada. Isso traz prazer na beleza da herança, que é expressa pela exclamação jubilosa: de fato, minha herança é bela para mim. As bênçãos são avaladoras, porque o Senhor é herança. Isso significa que a pessoa temente a Deus compartilha de tudo o que é de Deus. Que forte, irmão. Aleluia. Se aplicarmos isso ao Senhor Jesus, sua herança consiste em tudo o que Ele criou. Ele recebe esta herança em virtude de sua obra na cruz, aonde remediou a herança para com Deus. Com esta expressão, Davi refere-se à sua escapada da morte em um momento de crise, mas também à vida eterna concedida pelo Salvador ressurreto e todos que nele confiam. Aleluia, Deus maravilhoso. Essa mensagem é muito forte, né, irmãos? E tem mais para você entender. A palavra, portanto, indica uma conclusão baseada no exposto. Aleluia. Davi reconheceu Deus como seu Senhor soberano. Adonai e recorreu a Ele ao rejeitar toda idolatria. Ele experimentou a bondade de Deus. Porquanto seu coração se alegra e a sua glória se regozijará. Aleluia. O seu coração é o centro da sua existência. A partir daí, sua vida é governada. Seu coração está em constante comunhão
com Deus, e a palavra glória tem o significado de todo o valor do seu interior, de todos os seus sentimentos por Deus. Ele também se sente seguro no que diz a respeito à sua carne. Meu coração, minha glória, a minha carne constitui o homem inteiro, pois o Novo Testamento fala do espírito, alma e corpo. Aleluia! Deus agora. Pedro, em seu discurso, em Atos 2, cita este versículo como prova bíblica da ressurreição do Cristo. Atos 2, versículo 25 ao 31. Esta não é uma invenção dos autores deste comentário, mas é o comentário da Escritura, inspirada pelo Espírito Santo, sobre o que está contido neste salmo. E por isso que é necessário citar aqui os versículos. Aleluia! Davi escreve este salmo 10 séculos antes da época do discurso de Pedro. Ele descreve na forma, e no entanto ele não pode escrever sobre si mesmo. Afinal, ele morreu, foi sepultado, e quando Pedro cita esta escritura, ainda não citou Davi. Então, aqui é um profeta escrevendo sobre o outro, o Senhor Jesus Cristo. É muito forte, né, meus irmãos? Ninguém exceto o Senhor Jesus seguiu o seu caminho sem por um momento tirar os olhos de Deus. Seu pai, ele sempre via Deus. Seu pai diante dele, sempre ele também, aleluia, o conheceu ao seu lado. Sua comunhão com seu Deus lhe deu alegria em seu coração, que ele expressou com a sua boca, mesmo no tempo da sua rejeição. Aleluia, muito lindo, meus irmãos. Para acabar, por meio da sua comunhão com seu Deus, ele tinha esperança com relação ao descanso de seu corpo. Ele sabia que morreria a morte do pecador, mas enfrentou essa morte com o Pai diante ao lado dele, aguardando a alegria que viria depois. Amém? Que Deus e o Pai e o Filho e o Espírito Santo venha falar fortemente mais ao meu e ao teu coração. Eu sou grato a esse Deus por esta mensagem, por este vídeo que o Senhor falou conosco. Irmãos, Deus falou conosco de uma forma tão especial que eu fiquei aqui impactado pela glória de Deus. E Deus, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Se prepare para viver uma nova história, um tempo de adoração, porque Deus falou comigo que através desse vídeo você não vai ser mais o mesmo. Vai ter mudança na sua casa, nos seus pensamentos, nos seus caminhos, no seu trabalho, aonde você estiver, a alegria vai ser tomada pela glória de Deus. Então receba esta oração, este vídeo até você. E quero convidar você a fazer um desafio. Você vai enviar para 3 pessoas, tá bom? Só 3 pessoas. E vai colocar aqui 3 nomes, que eu estarei orando na madrugada, para que o Senhor possa abençoar a sua família, a sua casa, o seu projeto e os seus sonhos. Que Deus abençoe e que guarde vocês. Tenha uma boa noite e que o Espírito Santo venha falar cada dia mais ao meu, ao teu coração. Que Deus abençoe e proteja. Amém?